Olá, tudo bom? Meu nome é Flávia Sobreira e hoje nós iremos falar sobre esteatose hepática. Se você não viu o vídeo de resistência à insulina parte 1 e parte 2, é importante antes de você assistir esse vídeo ir lá, pois eu irei falar a base, uma das principais fatores causadores da esteatose hepática é a resistência à insulina. Então, para você entender esse vídeo, é importante você voltar lá no vídeo 1 e vídeo 2. Esse vídeo também vai ser dividido em duas partes. Esteatose hepática, parte 1, que eu vou falar da fisiopatologia, e esteatose hepática, parte 2, no qual eu vou falar da intervenção nutricional, os possíveis de como nós, nutricionistas, podemos intervir, tá? É importante a gente falar sobre a esteatose, pois muitas pessoas têm em mente, fígado regenera, e acaba judiando um pouco desse órgão tão importante, através de bebida alcoólica, entre outros fatores. É importante a gente mencionar que o fígado, ele é responsável pela metabolização de hormônios, ele é responsável pela metabolização de medicamentos, ele é responsável pela síntese de lipoproteínas, VLDL, IDL, HDL e LDL, ele é responsável pela síntese de bile, que é uma espécie de detergente, literalmente, né? Que auxilia o nosso processo de digestão de lipídios. Então, vamos parar com esse raciocínio de fígado regenera, vamos cuidar melhor desse órgão tão importante através, como eu vou falar no próximo vídeo, de intervenções nutricionais importantes, né? Então, o que fazer e o que você não deve fazer para que esse órgão se mantenha saudável, tá? A esteatose hepática, gente, ela ocorre dentro do hepatócito. O hepatócito é a nossa célula hepática, correto? Então, quando eu falo hepatócito, é a célula do fígado, tá? É importante mencionar que nesse órgão, nesse fígado, tem vários outros tipos celulares, entre eles as células de Kupffer, que são os macrófagos, também presentes nesse fígado, entre outros tipos celulares. Mas vamos falar, como a gente está falando de esteatose hepática, é o acúmulo de gordura dentro dessa célula. É o acúmulo de lipídio eu vou dizer intracelular, correto? Dentro dessa célula. Esse processo de esteatose hepática, ele pode ocorrer através de medicamentos, né? O uso de paracetamol, que infelizmente esse medicamento é proibido em vários países e aqui ainda é liberado. Ele pode causar esteatose hepática, dependendo do tempo de uso, tá? O uso de medicamentos antirretrovirais, ou seja, indivíduos portadores de vírus HIV, indivíduos que têm a AIDS, lembrando que são coisas diferentes. Eu vejo muitas pessoas botando tudo no mesmo balaio. Quem é portador do vírus HIV não necessariamente tem AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, mas todo indivíduo com AIDS é um portador do vírus HIV, então uma coisa é diferente da outra, tá? A nutrição parenteral também ela pode causar esteatose hepática. Então a gente falou de paracetamol, medicamentos antirretrovirais, nutrição parenteral, entre outros, mas os principais seriam esse. Mas o principal causador da esteatose hepática é a resistência à insulina. E aí que você vai lembrar o que eu falei lá no início do vídeo, para você assistir o vídeo Resistência à Insulina parte 1 e parte 2, para você conseguir entender o que eu vou falar agora, tá? Como que a resistência à insulina ela vai causar esteatose hepática? Se eu tenho uma resistência à insulina, a minha glicose no meu sangue ela vai se manter elevada, correto? Então, as minhas células beta-pancreáticas, que eu falei no vídeo anterior, vai continuar produzindo o quê? Insulina, porque ela vai entender que eu preciso de mais insulina, porque essa glicose precisa entrar dentro da minha célula. Ela continua produzindo insulina, E aí eu tenho o estado de hiperinsulinemia, ou seja, uma quantidade elevada de insulina na corrente sanguínea. Esse estado de hiperinsulinemia, ele vai estimular fatores de transcrição muito importantes para a lipogênese, entre eles o SRBP1C, SRBP1A, PPAR-gama, que são fatores muito importantes para a lipogênese, formação de mais gordura. E aí, esse indivíduo que tem resistência à insulina, ele normalmente, que eu falei no vídeo anterior, ele tem uma obesidade abdominal, correto? Um perímetro abdominal elevado. Infelizmente, em especial, essa gordura abdominal ela é muito lipolítica. Ai, Flávia, calma, peraí, volta. Gente, vamos lá. Eu tenho meu adipócito, que é a minha célula de gordura, tá? A célula, essa célula de gordura, ela armazena gordura, é uma coisa óbvia.
E o modo que ela armazena a gordura é através do triacilglicerol, tá? O que seria triacilglicerol? O próprio nome já diz, 3, acil, ácido graxo, glicerol. Então, a minha célula de gordura, meu adipócito, armazena gordura através de triacilglicerol, ou seja, 3 moléculas de ácido graxo associadas a uma molécula de glicerol. Quando eu falo que essa gordura abdominal é muito lipolítica, significa que esse adipócito, ele libera muito esses triacilgliceróis para a corrente sanguínea. Então, o que é liberado para a corrente sanguínea, como eu falei anteriormente, vai ser o quê? Ácido graxo, que eu falei para você, que o triacilglicerol é formado por 3 moléculas de ácido graxo associadas a uma molécula de glicerol e vai liberar o glicerol. Sendo que essa liberação desse ácido graxo livre desse adipócito vai para onde? Para o fígado. Então está chegando ácidos graxos para esse fígado. Então eu tenho o estado de ácido graxo chegando nesse fígado e eu também tenho o estado de hiperinsulinemia estimulando mais ainda fatores de transcrição responsáveis pela lipogênese. Ou seja, mais gordura. É gordura chegando no fígado e o próprio estado de hiperinsulinemia provocando a gênese de mais gordura. E aí, o nosso querido fígado, qual seria a alternativa que ele tem? Vou liberar esses ácidos graxos daqui de mim para fora. Como que ele poderia fazer isso? Através da formação de lipoproteínas, tá? Nós temos, eu falei lá no início do vídeo, VLDL, que é a primeira lipoproteína que é a que carrega, que tira esse ácido graxo livre do fígado. Esse ácido graxo livre não, esse ácido graxo dentro do fígado para a corrente sanguínea. Seria um modo desse fígado tentar se livrar dessa gordureba toda dentro dele. Porém, meus queridos, quando a gente tem um estado de resistência à insulina, a gente tem um estado de obesidade, a gente tem um estado inflamatório, tudo isso gera aumento de espécies reativas de oxigênio, para a galera mais leiga, radicais livres. Esse aumento de radical livre e a diminuição de antioxidantes causa um estresse oxidativo, que é justamente o desbalanço de antioxidantes e espécies reativas de oxigênio. É como se eu tivesse, o antioxidante te protege, tá? Radicais livres, quando eu falo radicais livres, estou falando de espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, entre outras, em maior proporção do que antioxidante. Então tem um estado de estresse oxidativo. Esse estado de estresse oxidativo acaba gerando a produção de citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa e interleucina-6, que vai estimular a NF-κB, que é um fator de transcrição que vai lá para o núcleo e vai estimular mais ainda a TNF-alfa. Eu tenho todo um processo inflamatório e de estresse oxidativo. Aí esse meu fígado, esse meu hepatócito, ele começa a ter um dano mitocondrial. Eu começo a ter um dano na mitocôndria, que é uma organela geradora de energia, só isso, simplesmente. E eu também acabo gerando como consequência desse dano mitocondrial, esse meu hepatócito começa a ficar tumefeito. O que é tumefeito? De modo bem leigo, inchado. Esse processo de inchaço desse hepatócito tumefeito, ele vai causar também um dano no retículo endoplasmático rugoso. Vocês lembram aqui que é o retículo endoplasmático rugoso? É uma organela responsável pela síntese de proteínas. E aí, esse retículo endoplasmático tem os ribossomzinhos, lembra? Ligados a ele, que são responsáveis pela síntese de proteína. Essa célula, como começa a ficar tumefeita, inchada, eu começo a ter um deslocamento, um descolamento desse ribossomo do retículo endoplasmático. Ou seja, a minha organela, que é responsável pela síntese de proteínas, que é o ribossomo, o retículo endoplasmático rugoso, que nele tem ribossomos, acaba também tendo dano. E eu falei para vocês que um dos modos que o meu fígado tem de liberar esses ácidos graxos livres é através da formação de VLDL, que é uma principal, a principal lipoproteína que eu poderia fazer isso. Só que para eu ter a síntese de VLDL, eu preciso de proteínas, entre elas a apolipoproteína B100. Quase que eu esqueço disso aí. A apolipoproteína B100, que é responsável pela síntese de lipoproteínas. E no caso da VLDL, eu preciso de uma proteína chamada MTP, que é a proteína de transferência de triglicerídeos microsomal.
O que ela faz, Flávia? Gente, vamos prestar atenção no nome das coisas. Proteína de transferência de triglicerídeo. Ela vai transferir triglicerídeo. Ela vai transferir triglicerídeo para quem? Para a apolipoproteína B100. Ela vai transferir e, consequentemente, a apolipoproteína B100 vai receber esse triglicerídeo e vai formar a nossa querida VLDL. E aí seria um modo desse fígado liberar essa gordura de dentro dele. Só que eu acabei de falar para vocês, eu tenho um dano numa organela muito importante, que é a nosso retículo endoplasmático rugoso. E, consequentemente, eu não tenho a síntese dessa lipoproteína e, consequentemente, eu não consigo exportar. Então, eu tenho ácido graxo livre chegando, ácido graxo livre que não está conseguindo sair, e eu tenho um processo de esteatose hepática, que, se não tratado, pode desenvolver uma esteatohepatite, que é uma inflamação nesse fígado, tá bom? E aí eu posso gerar vários danos. Basicamente é isso. Acabei de falar para vocês a fisiopatologia da esteatose hepática, principalmente causada pela resistência à insulina, tá bom? Nesse caso. Espero que tenham gostado. Aguardem o próximo vídeo sobre a intervenção nutricional. Beijo, até lá!